Alô você, concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Sejam bem-vindos a este site de sucesso, este site que é o LAC Concurso, o site que prepara campeões e campeãs por todo o território brasileiro. E eu quero dar um alô todo especial a você, concurseiro da Caixa Econômica Federal. Nesta aula aí, aula de véspera, né, nós queremos aí dar uns toques finais, dar umas dicas assim de último momento para preparar você bem para esse momento que é o concurso que vai ser realizado agora. Então, vem comigo, preste muita atenção nas dicas que a gente vai dar. Hoje nós vamos falar sobre interpretação de dados de natureza matemática. Em outras palavras, raciocínio lógico matemático, ok? Para isso, nós vamos utilizar alguns conhecimentos sobre progressões aritméticas, sobre conjuntos, e vamos falar em especial hoje sobre análise combinatória e probabilidade, que são assuntos recorrentes na CESP. A CESP tem cobrado isso aí com uma certa frequência. Nos seus concursos, geralmente cai uma questão ou envolvendo análise combinatória ou envolvendo probabilidade. Então, nesse aulão de véspera aí, nós vamos dar essa dica especial, mais voltada especialmente para análise combinatória e probabilidade, que foi um assunto que a gente ainda não tinha falado, ok? Então, vem comigo aí para essa aula aí. Então, vamos lá, galera. Interpretação de informações de natureza matemática, ok? Se você olhar lá no edital, está escrito dessa forma lá no edital. Em outras palavras, raciocínio lógico matemático. É a partir daqui que nós vamos analisar os exercícios, vamos saber colher as informações necessárias do exercício e resolver utilizando a lógica matemática, ok? Então, inicialmente vamos dar uma definição para isso, o que é o raciocínio lógico matemático, o que ele exige de nós, ok? Então, nós temos o seguinte: raciocínio lógico matemático exige que o aluno interprete informações e busque as relações existentes entre o que foi apresentado e os conhecimentos adquiridos. Então, esses conhecimentos adquiridos é tudo aquilo que a gente já trabalhou desde o início das nossas videoaulas aí, que nós fomos apresentando para vocês. Então, todas aquelas dicas, nós vamos estar utilizando muitas delas aqui, para estar resolvendo alguns exercícios, né? No caso de números e suas relações, sejam elas geométricas, algébricas ou de tratamento de informações. Para isso, é necessário uma boa base teórica matemática. Então, veja bem, a base teórica matemática é fundamental na resolução de exercícios de interpretação de informações de natureza matemática. Então, essa base é o quê? O que é essa base, professor? São as operações fundamentais da matemática, são conhecimentos de operações com frações, são conhecimentos de progressões aritmética, geométrica, são conhecimentos de natureza de geometria. Então, tudo isso vai ser necessário para que a gente consiga resolver alguns exercícios aqui, tá? Funções, principalmente função do primeiro grau, ok? Bom, então uma dica aí especial para vocês é o seguinte: o que é importante para que eu consiga resolver bem os problemas envolvendo raciocínio lógico matemático? Então, tem alguns conteúdos matemáticos que é bom que você tenha um certo domínio sobre ele, pelo menos tenha uma base. Por exemplo, progressão aritmética é um assunto, tá? Diagramas de Venn, que são operações com conjuntos. Nós já, inclusive, trabalhamos aí uma aula só sobre exercícios envolvendo diagramas, que são aqueles círculos que a gente fazia, que nós fizemos, né, envolvendo, e a partir dali a gente resolveu vários exercícios. Nós trabalhamos com diagrama, progressão aritmética, geométrica, função do primeiro e segundo grau, e a combinação e a probabilidade, que é o foco da nossa aula hoje, ok? Esses assuntos, se você não tiver base deles, você vai ter dificuldade na interpretação. Então, isso aqui você tem que buscar. A combinação e a probabilidade nós vamos trabalhar hoje. Progressão aritmética, geométrica nós não trabalhamos. Mas não é um assunto difícil, recomendo a vocês darem visualizarem isso, tá? Para poderem ter essa base necessária. Ok? Veja bem, galera, eu quero chamar a atenção de vocês
com essa questão de pegadinha. Professor, tem muita pegadinha. Não tem nada de pegadinha, não. Não existe pegadinha em concurso público. O que existe é uma má interpretação. Por isso que nós vamos trabalhar interpretação de informações de natureza matemática. Então a gente tem que saber fazer a leitura, entender o que o exercício está perguntando, porque a partir daí a gente vai saber dar a resposta correta. Se você não sabe o que o exercício pergunta, você vai ter dificuldade na sua resposta. Por mais que você tenha desenvoltura, consiga resolver determinados exercícios, mas se você não entender a essência da pergunta, não conseguir absolver das informações do enunciado do teste, os valores corretos, você acaba fazendo o certo de forma errada, com valores errados, então acaba errando a questão. Então isso aqui é muito importante. Não existe pegadinha. Não esqueça que não tem pegadinha. O que acontece é que você precisa saber fazer uma boa interpretação. As provas são bem elaboradas e objetivas. O candidato deve conhecer o conteúdo programático e saber desenvolvê-lo corretamente. É isso que importa. Por isso, essas videoaulas para estar ajudando vocês. Ok? Então vamos falar aí sobre análise combinatória. Mas inicialmente vamos ver o que é análise combinatória, o que ela faz, gente. A análise combinatória, ela procura resolver problemas de contagem, tá? Às vezes contar pode ser algo bastante confuso ou trabalhoso. Nestes casos, através de métodos especiais, é possível obter resultados de modo mais rápido, ok? Então o que nós vamos fazer? A análise combinatória, em síntese, ela trabalha com 3 linhas. Ela trabalha com uma parte que é chamada de arranjo, outra parte que é chamada de combinação simples, a outra parte que é chamada de permutação. Nós não vamos explorar essas linhas da análise combinatória. O nosso foco aqui vai ser único, princípio fundamental da contagem. Se você entender a essência do princípio fundamental da contagem, você consegue resolver a maioria dos casos envolvendo análise combinatória. Porque mesmo os arranjos, as combinações e as permutações, elas podem ser resolvidas através do princípio fundamental da contagem, salvo algumas exceções. Então, como são algumas exceções, é melhor que nós foquemos naquilo que vai resolver todo o nosso problema. Pelo menos vai resolver na grande maioria. Porque num aulão de véspera desse, eu ficar falando para você de arranjo, combinação e permutação, eu iria te encher de fórmulas no momento final e você ia ter dificuldade, com certeza, de resolver exercícios. Então, a dica que a gente vai dar agora, os macetes que nós iremos ensinar, vai envolver simplesmente uma forma rápida, direta e segura de resolver um exercício, sem necessariamente ter que decorar fórmulas, ok? É isso que o princípio fundamental da contagem faz. Okay. Bom, veja bem, como facilitar a contagem? Tá? É preciso analisar algumas variáveis. Quando a gente vai trabalhar o princípio fundamental da contagem, nós temos que analisar algumas variáveis. Mais especificamente, 3 variáveis nós temos que analisar. Então vamos ver quais são essas variáveis. Primeira delas, quantos elementos estão envolvidos? Como assim, professor? Diante de um problema, vai aparecer uma situação problema, você precisa saber quantos elementos estão envolvidos nessa situação problema. Esse é o primeiro passo, identificar a quantidade, ok? Identificada a quantidade, nós temos que buscar e fazer a seguinte pergunta. Todos esses elementos que foram abordados serão usados ou será necessário fazer grupos? Como assim, professor? Às vezes, nós temos algumas informações no enunciado do exercício, que não necessariamente serão utilizadas. Então, nós temos que fazer essa peneira, nós temos que fazer essa análise, essa crítica, tá? E verificar, das informações dadas, todas elas são necessárias? Eu preciso agrupá-las, porque às vezes há a necessidade de nós montarmos grupos na hora de resolver um determinado problema. Vocês vão verificar logo depois nos exemplos que a gente vai estar dando, ok? Então, é necessário montar grupos ou não? Terceira pergunta que nós temos que fazer. É invariante ou não a mudança de ordem no contexto utilizado? Veja bem,
Como assim, professor? Eu não entendi essa invariância, mudança de ordem. Bom, nós queremos dizer que, vamos supor que a gente tenha 3 elementos, vamos falar mais especificamente de números para vocês entenderem essa questão de ordem. Vamos supor que eu tenha 3 números, o número 1, o número 2 e o número 3. Na sequência que eu citei, 1, 2, 3, eles formam o número 123. Quando a gente fala é invariante a ordem, quer dizer que se eu colocar o 3 na frente, vai mudar alguma coisa? Nesse caso, nesse exemplo que eu estou dando, muda. Se eu colocar o 3 na frente do 1, vai ficar 3, 1, 2, o número já não é mais 123, passou a ser 312. Então, vocês observem que se eu mudar de lugar, se eu mudar a ordem dos elementos, eu crio um número novo. Então, a mudança de ordem implica nesse caso. Agora, tem casos que não implica a mudança de ordem. Por exemplo, vamos escolher 3 pessoas para participar, para representar, vamos supor que dentro de uma classe, de uma sala de aula, nós temos lá 40 alunos. Nós vamos escolher 3 representantes para participar de uma reunião, ok? Então, 3 representantes, pode ser o representante A, B ou C, CBA, BAC, a ordem não vai importar, vai continuar sendo os 3 e não vai mudar nada. Se eu chamar primeiro o representante A, o B e o C, ou chamar o C, o B e o A, ou o B, o C e o A ordem não importa, não vai alterar. Eu não terei um novo grupo por conta simplesmente de mudança de ordem. Então, nesse caso, a ordem não importa. Então, observe, prezado concurseiro, que vai ter casos em que, alterando a ordem dos elementos, eu tenho uma situação nova. E vai ter casos em que, alterando a ordem dos elementos, eu continuo com o mesmo elemento. Eu não formo uma situação nova, ok? Então, é nesse sentido que aparece essa terceira pergunta. É invariante ou não a mudança de ordem no contexto utilizado? Então, 3 questões que elas têm que ficar bem claras na hora da gente for analisar um exercício envolvendo análise combinatória. Quantos elementos estão envolvidos, se eles serão usados ou individualmente ou teremos que agrupá-los, e se a mudança de ordem vai fazer alguma diferença, ok? Bom, vamos falar agora sobre o princípio fundamental da contagem, que é a base da análise combinatória. E é através dela que nós iremos substituir todas as outras formas de análise combinatória, que é o arranjo, a permutação e a combinação. O princípio fundamental da contagem, ele se divide em 2 tipos. Nós temos o princípio fundamental da contagem, que é chamado de princípio aditivo, e nós temos o princípio fundamental da contagem, que é chamado de princípio multiplicativo. Vamos ver os 2 casos e qual que é a diferença entre eles. Primeiro, o princípio aditivo. Tá? O que diz o princípio aditivo? O princípio aditivo, ele é um evento que independe de 2 ou mais etapas independentes. Ou seja, a quantidade de ocorrências é a soma das etapas intermediárias. Em outras palavras, um evento para acontecer não depende de situações externas ou de outras situações. Um evento ele acontece por si só, sem depender de mais nada, ok? Depois vai ficar mais claro para nós o que é evento. A princípio, se não estiver soando bem, fica tranquilo que à medida que a gente for dando os exemplos, vai clareando essas informações. Mas a princípio, nós dizemos que o princípio aditivo é um princípio independente. O evento para acontecer, ele não depende de outros, ok? Mas vamos entender isso melhor. Se um evento independe de 2 ou mais etapas, ele acontece numa etapa única, não depende de outras etapas, a quantidade de ocorrências é a soma das etapas intermediárias. A palavra principal que nós utilizamos para identificar que trata-se de um princípio aditivo, porque diante de um problema, tem dicas que nos
informam se trata de um princípio aditivo ou se trata de um princípio multiplicativo. Então, a palavra principal que nos remete a considerar que trata de um princípio aditivo é a palavra ou. Quando apareceu o ou, é um indicativo que trata-se de um princípio aditivo. Vamos entender melhor através de um exemplo. Vamos supor o seguinte: uma pessoa está num banco vazado por duas avenidas A e B. Então, esse banco fica numa esquina, então tem uma avenida A e uma avenida B. Sabendo que pela avenida A existam 4 portões de acesso ao banco e pela avenida B existam 5, de quantas formas o cliente que se encontra dentro do banco pode sair dele? Então, observe o seguinte: nós temos o banco. Aqui está o banco, a pessoa está aqui dentro do banco. Está aqui uma pessoa muito esperta. São duas avenidas, ok? Eu tenho numa avenida 5 saídas e na outra avenida 4 saídas, ok? Pela avenida A existem 4 portões, então aqui é a avenida A e aqui é a avenida B. A pergunta é de quantas formas o cliente que se encontra dentro do banco pode sair dele. Veja bem, gente, por que a gente diz que esse é um evento independente? Trata-se de um princípio aditivo. Por quê? A pergunta é o cliente sair do banco. Então ele pode sair por essa porta que dá acesso aqui à avenida A, vamos chamar ela de porta 1? Pode. Ele pode sair pela 2? Pode. Pergunto aos senhores, para ele sair, se ele optou pela 1, ele vai ter que passar pela 2? Não. Ele não precisa passar pela 2 para sair. Se ele optar de sair pela 1, ele vai sair pela 1 e pronto. Por isso que a gente diz que são eventos independentes. Ou seja, para que eu alcance o objetivo, que é sair do banco, ele pode optar por qualquer uma dessas. E não necessariamente uma depende da outra. Ou seja, para ele sair pela 2, ele tem que passar pela 1. Não, elas são independentes. Então, nós temos aqui o seguinte: pela avenida A, ele tem 4 possibilidades. São 4 portões que dão acesso. Pela avenida B, ele tem 5 possibilidades, porque tem 5 portas de saída aqui. Portanto, ele tem um total de quantas formas de sair desse banco? De 9 formas. Porque são eventos independentes. Então, o que lá o conceito diz? Que vai ser a soma, o resultado final é a soma de todos os eventos. Então, sair pela avenida A eu tenho 4 possibilidades. Sair pela avenida B eu tenho 5 possibilidades. Então, o total de possibilidades que esse cliente tem é 4 mais 5. Ok? Então, a gente faz uma simples adição aqui e obtém um resultado que é 9. Ok? Isso que é o princípio aditivo. Bom, vamos falar agora do princípio multiplicativo. O que é o princípio multiplicativo? Esse princípio multiplicativo é um princípio que o evento depende de outro para acontecer. Para que eu concretize, para que eu chegue ao objetivo final, um evento vai estar ligado ao outro. Só vou conseguir realizar o objetivo final a partir do momento que eu cumprir todas as etapas que estiverem direcionando para esse objetivo final. Então, conceitualmente, nós dizemos que um evento depende de 2 ou mais etapas. A quantidade de ocorrências é o produto das etapas intermediárias. Também existe uma palavra principal aqui que nos ajuda nessa identificação. A palavra principal aqui é a palavra e. Então, a existência dela, e às vezes ela não vai aparecer de forma clara, mas pode ficar implícito a utilização do e. Por quê? No exemplo anterior, nós estávamos falando da palavra ou. Professor, mas não apareceu a palavra ou. Não apareceu, mas veja bem, ele não poderia sair pela avenida A ou pela avenida B? Na avenida A, ele não poderia optar pela porta 1
ou pela porta 2, ou pela porta 3. Observe que tem um ou. Ele poderia sair por qualquer uma delas, por uma ou por outra. Então, é um princípio aditivo. Agora não. Quando a gente for fazer essa analogia, a palavra que vai estar presente de ligação, conectivo de ligação, vai ser o e. Ele não vai poder fazer uma coisa se não tiver feito a outra antes. Então, veja bem um exemplo como funciona. Um exemplo bem simples para nós entendermos como que é esse princípio. Um homem possui 3 camisetas e 2 calças. De quantas maneiras diferentes ele pode se vestir, supondo que ele use uma calça e uma camisa? Bom, para nós resolvermos isso, nós precisamos entender qual é o objetivo final, qual é a conclusão que esse problema está nos remetendo. Então, o objetivo é ele se vestir. Esse é o objetivo, vestir. Agora, veja bem, para que essa vestimenta, para que esse vestir esteja completo, seja realizado, o que precisa acontecer? Ele tem que estar com uma calça e com uma camisa. Então, veja bem, o vestir, que é o objetivo, ele só vai ser concretizado se ele estiver com calça e camisa. Ou e aparecendo aqui. Viram a ligação da palavra principal? Porque é ela que está estabelecendo todos os caminhos que têm que ser tomados. Para que a vestimenta aconteça, ele tem que estar de calça e de camisa. Se ele estiver só de calça, pode ser considerado vestido? Não. Se ele estiver só com a camisa, ele vai estar vestido completamente? Também não. Só vai ser considerado completo se ele estiver de calça e de camisa, ok? Então, viram a ligação aí? Portanto, como aqui eu tenho 2 etapas, uma vestir a calça e a outra vestir a camisa, basta nós pensarmos assim. Calça, quantas calças ele tem? O exercício diz que ele tem 2 calças. Camisa, quantas camisas ele tem? O exercício diz que ele tem 3 camisas. Portanto, o total de combinações que ele pode fazer, o total de conjuntos que ele pode montar para se vestir, vai ser o produto disso daqui. Quanto que é 2 vezes 3? 6. Portanto, de quantas formas diferentes, de maneiras diferentes ele tem de se vestir? De 6 maneiras diferentes, ok? Então nós vamos ter situações em que iremos somar os valores e vamos ter situações em que nós teremos que multiplicar as etapas. Nesse caso a gente diz que são etapas dependentes. Por quê? Porque para que isso aconteça, eu dependo disso e disso. Já no caso do banco, eram etapas independentes, porque para que o objetivo acontecesse, que é sair fora do banco, uma etapa não dependia da outra. Ele poderia tomar qualquer caminho que ele iria conseguir alcançar o objetivo. Ok? Beleza? Bom, então a gente já entendeu como funciona os 2 princípios que norteiam a análise combinatória, mais especificamente o princípio fundamental da contagem. Ok? São esses 2 princípios. Então vamos para alguns exemplos aí. Vamos trabalhar o primeiro exemplo. Inclusive, esse exemplo já caiu num concurso da CESP, não especificamente da forma como ele está aqui, mas bem parecido. Tá? Esse exemplo diz assim: sabendo que as placas de carros possuem 3 letras e 4 números, quantas combinações são possíveis? Tá? Então, vamos fazer esse cálculo aqui. Observem que as placas de carros são 3 letras e 4 números, beleza? A pergunta é quantas combinações são possíveis? Vamos lá. Primeiramente, vamos pensar o seguinte. Eu coloquei aqui 7 traços, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por que 7? Porque 3 fazem referência às letras, aqui são as letras, e 4 fazem referências aos números, ok? É assim que as placas são montadas. Bom, para que a gente faça essa combinação, basta nós sabermos quantas letras eu posso colocar
e quantos números eu posso colocar. Aí a pergunta é a seguinte, galera, quantas letras possui o alfabeto latino? Bom, agora com a aprovação aí do novo código aí de letras, já foi aprovado, né? Com a nova ortografia, né? Eu queria lembrar essa nova ortografia, já foram incluídas a letra K, a letra W e a letra Y no nosso alfabeto. Então, de 23 letras, nós passamos a ter 26 letras no nosso alfabeto. Observem que o exercício não fez nenhuma referência se eu posso ou não repetir letras, porque isso vai acontecer. E a gente tem que ficar atento para esses questionamentos. Vai ter exercício que vai dizer assim, ó, com repetição. Outros vão dizer sem repetição. Então, nós temos que estar atentos a isso. Aqui não falou nada. Então, não vou inventar moda. Eu tenho que fazer o que o exercício me diz. E tudo que não é proibido é permitido. Se ele não disse que eu posso ou que eu não posso repetir, se ele quisesse que eu não repetisse, ele ia falar sem repetição. Ele falou isso? Não falou. O exercício não fez nenhuma referência à repetição. Então, eu posso repetir. Sem problemas. O exercício não disse nada com relação a isso. Então, quantas opções de letra eu vou ter para colocar aqui? Eu vou ter 26 opções de letra. São 26 letras. Bom, vamos supor que eu coloque uma letra qualquer aqui. Quantas opções eu vou ter nessa segunda casa aqui? 26 também, eu posso repetir a mesma letra que eu coloquei aqui, eu posso colocar aqui. Ele não falou que era sem repetição, então eu também tenho 26 possibilidades. Quantas possibilidades de letra eu vou ter aqui na terceira? Também 26 possibilidades. Então, 26 letras no primeiro, 26 letras no segundo, 26 letras no terceiro. Agora, a outra parte é formada por números. E o exercício diz que são 4 números. Aí eu pergunto para vocês, quantos números, quantos algarismos, na realidade, quantos algarismos nós temos disponíveis na formação dos números? Exatamente 10. Por isso que a nossa numeração é chamada de sistema decimal, ok? Porque nós temos 10 algarismos que compõem os números, ok? Por isso que é chamado de decimal. Então vamos lá. Nós temos 10 algarismos disponíveis para a formação dos números, ok? O primeiro número aqui, nesse caso em especial, eu posso colocar o 0 no início. Mais na frente eu vou fazer uma referência com relação ao 0, ok? Eu nem vou falar agora, deixa no próximo exemplo a gente falar melhor. Então eu tenho 10 possibilidades aqui. Eu posso colocar aqui desde o número 0, do algarismo 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, até o 9, que dá um total de 10 algarismos. Então, eu tenho 10 opções para colocar aqui. Na segunda casa, como ele não disse que eu não podia repetir, não foi dito isso, não pode repetir, então eu posso repetir. Eu tenho 10 possibilidades também. O que vai acontecer na terceira? Eu vou ter 10 possibilidades também. O que vai acontecer no quarto? Vou ter 10 possibilidades também. Agora, o resultado disso, a quantidade de combinações, como trata-se de um princípio multiplicativo, basta eu multiplicar 26 vezes 26 vezes 26 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Como eu tenho 3 26 aqui, eu tenho 26 elevado ao cubo. Como eu tenho 4 10 aqui, eu tenho 10 elevado a 4. Isso aqui é a mesma coisa que 26 vezes 26 vezes 26. 10 elevado à quarta, 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, 4 vezes. Fazendo esse produto, nós vamos encontrar 175.760.000. Esse é o resultado desse produto. Pode pegar a calculadorinha lá e confirmar. 26 vezes 26 vezes 26 vezes 10, 10, 10, 10, 10. Vai dar isso aqui. 175.760.000. Ou seja, teríamos 175.760.000 combinações possíveis de placas, que seria a resposta desse exercício. Ok? Vamos para mais um exemplo. Bom, veja bem. Quantos números de 3 algarismos distintos
algarismos diferentes podemos montar com os números 1, 2, 3, 4 e 5. Então vamos prestar atenção em algumas linguagens matemáticas que irão aparecer no enunciado dos exercícios. Então a linguagem matemática aqui é o seguinte: 3 algarismos. Nós temos que entender que algarismos são os numerais 0, 1, 2, 3, 4 até o 9. Então no nosso sistema de numeração ele é chamado de sistema de numeração decimal, porque nós temos 10 algarismos. Veja bem. Só que o exercício, o exemplo aqui, ele limitou esses algarismos. Ele determinou quais eram eles. Ele disse 1, 2, 3, 4 e 5. Esses são os algarismos que nós iremos utilizar. 1, 2, 3, 4 e 5. Veja bem, apareceu uma outra palavra aqui, que é a palavra distintos. O que isso quer dizer quando eu falo algarismos distintos? Quer dizer que, na formação de um número, se eu já coloquei o algarismo 2, ele não pode aparecer mais. Se eu coloquei o 3 não pode aparecer mais. Por exemplo, vou pegar um número aqui, só para vocês entenderem melhor. Ele quer números de 3 algarismos usando esses algarismos aqui. Então eu posso formar o 123. Observe que eu estou usando o 1, o 2 e o 3. Mas eu não poderia usar o 121. Por quê? Porque eu já usei o 1 aqui, eu não posso usar o 1 de novo. Porque o exercício disse que os algarismos têm que serem distintos. Uma vez colocado um algarismo, eu não posso repeti-lo no mesmo numeral. Posso colocar em outro, mas no mesmo numeral não. Todos eles têm que serem diferentes. Então vamos lá. Entendido o que é distinto, então nós temos números com 3 algarismos. 1, 2 e 3. Quantos algarismos nós temos disponíveis? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5 algarismos. Se eu tenho 5 algarismos disponíveis, quantas possibilidades eu tenho aqui? Eu vou ter 5 possibilidades. Eu posso colocar qualquer um deles. Eu posso começar com 1, com 2, com 3, com 4, com 5. E nesse caso importa a ordem, tá? Porque se eu começo com 5 aqui, eu vou ter o número 500 e alguma coisa. Se eu começo com 100, com 1, eu vou ter 100 e alguma coisa. Com 2, 200 e alguma coisa. Bom, gente, mas nós não vamos ficar testando. Nós simplesmente vamos colocar o total de possibilidades. Eu tenho 5 números disponíveis. Então aqui há 5 possibilidades. Agora observem o seguinte. O exercício disse que tinha que ser distinto. Se é distinto, o que eu coloquei aqui, eu não posso repetir aqui. Independente do número que eu escolhi, eu quero chamar a atenção que esse 5 não é que eu vou colocar o número 5 aqui. Esse 5 é porque eu tenho 5 possibilidades. Não confundam, viu, galera? Esse 5 é porque eu tenho 5 possibilidades. Tenho 5 algarismos disponíveis. Então eu tenho 5 possibilidades. Vou escolher uma das 5. Vai sobrar quantas possibilidades? 4 possibilidades. Então, na segunda casa, eu tenho 4 algarismos disponíveis somente. Porque eu já escolhi um para o primeiro e eu não posso repetir ele mais. Continuando com esse mesmo raciocínio, na terceira casa, eu vou ter quantos disponíveis? Somente 3. Porque o que eu coloquei aqui, eu não posso repetir lá. Então, eu tinha 5, escolhi 1, ficou 4 opções, vou escolher uma, vai sobrar 3 opções. Então, a quantidade de algarismos que eu posso montar é o produto de 5 vezes 4 vezes 3. E fazendo esse produto, nós vamos encontrar exatamente 60. O que a gente entende com isso? Que nós poderemos montar 60 números com 3 algarismos distintos, utilizando os algarismos 1, 2, 3, 4 e 5. Ok? Exemplo 3. Então, nós temos aqui agora o seguinte. Quantos números pares de 3 algarismos distintos podemos montar com os números, com os algarismos, né? 0, 1, 2, 3 e 4. Ok?
Bom, veja bem, gente, aqui eu quero chamar a atenção de vocês de forma muito especial, preste atenção aqui, concurseiro, para essa recomendação. O zero, ele recebe uma atenção especial nossa. Temos que tratá-lo com carinho. Porque o zero, dependendo da posição dele, ele pode representar muita coisa, como ele pode não representar nada. Quem nunca ouviu aquele ditado, você é um zero à esquerda. Quando a gente diz que uma pessoa é um zero à esquerda, nós queremos dizer que ela não vale nada. Por quê? Porque o zero à esquerda, matematicamente, não tem valor. Portanto, se eu escrevo, por exemplo, o número 0, 2, 3, 0,23. Pergunto aos senhores, quantos algarismos tem esse número? Aí o cidadão vai dizer assim, professor, tem 3, o 0, o 2 e o 3. Verdade. Teria 3 até, né? Porque o 0 também é contado como algarismo. Porém, galera, quando ele vier no início, ele não pode ser contado. Então, na realidade, 0,23 não tem 3 algarismos, só tem 2 algarismos. Somente 2 algarismos. Eu não conto o 0 no início. Eu não posso iniciar um numeral com o 0. Posso até colocá-lo, mas ele não vai ser computado. Ele não pode ser considerado como um algarismo nesse caso. Somente no início. Agora, posso colocá-lo no meio, professor? 203, agora está certo, eu tenho 3 algarismos. Poderia colocar ele no final, professor? 230, está certo, no final eu posso, tem 3 algarismos. Observe que dependendo da posição que ele ocupa, ele tem um valor. Mas no início o 0 não tem valor. Então fica aí essa dica lá que aí... Fiquem atentos que o 0 não pode ser contado no início. Ok, galera? Então, vamos deixar registrado isso daqui, tá? Cuidado ao considerar os pares. Um outro detalhe. Não esqueça que o 0 pode vir no começo. Nesse caso, nós vamos ter que dividir o nosso exercício em 2 casos. Vocês observem que... O que é um número par, tá? Quantos números pares? Então, observem que o exercício está falando para montar número par. De quantos algarismos? 3 algarismos. Outro detalhe, distinto. Olha as observações que nós temos que fazer. Eu não posso montar um número qualquer. O número que eu montar tem que ser par. A quantidade de algarismos tem que ser 3. E eles têm que serem distintos. Não pode ser os algarismos. Então, 3 informações muito importantes aqui. A outra é que um dos algarismos que eu tenho disponível nessa montagem é o 0. Então, eu não posso considerá-lo no final. Eu não posso considerá-lo no início, porque ele não é contado como algarismo, nesse caso. Então, nós vamos dividir em 2 casos. Um caso em que o 0 vai estar no final, e outro caso em que o 0 vai estar no meio do numeral. Só não posso considerar ele no início. O que são números pares, galera? Números pares são todos os números terminados em 0, 2, 4, 6 e 8. Isso são números pares. Terminou em 0, terminou em 2, terminou em 4, terminou em 6, terminou em 8, são números pares, ok? Então veja bem, desses números que eu citei, quais estão presentes aqui? O 0, o 2 e o 4. Bom, então eu vou dividir aqui em 2 casos. Eu vou analisar um caso só para o 0 e vou analisar outro caso quando termina em 2 e 4. Vamos lá? Primeiro caso, números pares com o 0 no final. Como são números de 3 algarismos, está aqui, eu já até coloquei o 0 no final. Portanto, eu tenho quantas possibilidades aqui no final? Eu só tenho uma possibilidade, porque eu tenho somente um algarismo 0. Então, eu tenho uma possibilidade no final. Eu começo, e aqui, galera, o interessante é que quando a gente trabalha o princípio fundamental da contagem, a gente tem que trabalhar sempre com as exceções. Se você não começar marcando as exceções, você corre um risco muito grande de errar o exercício, o teste, o problema, ok?
O segredo é começar marcando as exceções. Então a exceção é o quê? É número par. A exceção é número par. Como eu escolhi que vai ser um número par terminado com 0, então eu já vou colocar ele no final. É a primeira coisa que eu marco, 0 no final. Quantas possibilidades eu tenho? Uma. Então está aqui, está registrado. Uma possibilidade. Quantos algarismos eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5. Só que tem um detalhe, eu já coloquei um no final. Se eu tenho 5 algarismos, eu já coloquei um no final, sobrou quantos algarismos? 4 algarismos. Então, quantas possibilidades eu vou ter para marcar aqui? 4 possibilidades. Agora, dessas 4 possibilidades, eu vou escolher uma. Quantas possibilidades vai me restar para o próximo aqui? Somente 3 possibilidades. Então, eu tenho 3 possibilidades aqui, 4 possibilidades aqui e, no final, somente uma, porque eu estou verificando a quantidade de números pares que eu consigo formar terminados com 0. Então, fazendo esse produto, 3 vezes 4 vezes 1, nós vamos encontrar como resposta 12. Ou seja, nós podemos formar 12 pares terminados com 0 usando esses algarismos. Agora, vamos para o segundo caso. Agora, no segundo caso, nós vamos formar números pares que pode terminar com 2 ou com 4, ok? Então, vamos lá. Sem o 0 no final. Agora, o 0 não entra mais. O 0 vai entrar na posição do meio, porque no início ele não pode entrar. Por que ele não pode? Nós já acabamos de dizer. Não é contado 0 no início como algarismo. Então, vamos lá. 3 possibilidades. É um número par. Se é um número par, quais são as possibilidades que eu tenho aqui? Ou termina em 2, ou termina em 4. Então, quantas possibilidades eu tenho para que seja par? 2 possibilidades. Ou vai terminar com o número 2, ou vai terminar com o número 4. Ok? Bom, vamos lá. Obviamente, dessas 2 possibilidades, eu vou escolher somente uma. Tá? Eu tenho 2 possibilidades, mas a gente escolhe só uma para cada número. Quantos valores nós temos? 5. 5 algarismos, ok? Desses 5 algarismos, eu vou escolher um para ficar no final. Quantos que vai sobrar? 4. Professor, então eu posso colocar 4 aqui no início? Não. Por que eu não posso, professor? Se eu tinha 5, eu vou escolher um para o final? Não pode, porque o 0 está de fora. Os números que nós vamos colocar ali é 2 ou 4. O 0 está incluso nos outros. E não posso começar com o 0. Então, quais são os números que pode vir aqui? Pode vir o 1, pode vir o 2, pode vir o 3. Isso considerando que eu coloquei o 4 no final. Porque eu vou ter que colocar o 4 ou o 2. Então, eu tenho que descontar um deles. Ou eu desconto o 2 ou eu desconto o 4. Então, eu tenho, para no início, somente 3 possibilidades. Porque eu não posso contar o 0 aqui. Mas aqui eu posso. Aqui eu posso colocar o 0. Que é na parte intermediária. Então, veja bem, eu coloquei 1 no final. Coloquei 1 no início. De 5, me restaram 3 ainda. Então, eu vou ter aqui no meio 3 possibilidades. Porque agora eu posso contar com o 0. Então, o total de números que eu consigo formar terminados com 2 ou 4... é 3 vezes 3 vezes 2. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 2, 18. Agora, veja bem. O total de números que eu consigo formar, pares, vai ser a soma do primeiro caso com o segundo caso. Eu consegui montar 12 terminados com 0 e consegui montar 18 terminados com 2 ou 4. Portanto, eu tenho 12 mais 18, 30 números pares distintos nós conseguimos formar aqui, ok? Bom, galera, vamos falar agora de probabilidade. Então, nós demos já a introdução necessária para você compreender a parte da análise combinatória, mais especificamente a utilização do princípio fundamental da contagem. Depois a gente vai fazer uma bateria de exercícios e vamos aplicar novamente esses conceitos que nós trabalhamos. Vamos falar agora de probabilidade, que é um outro assunto recorrente, tá? Na banca CESP, principalmente nos concursos. Dificilmente não cai algum exercício envolvendo probabilidade. E às vezes cai combinação e probabilidade junto. Nós temos que usar os 2 recursos
usar o conhecimento de análise combinatória e mais o conhecimento de probabilidade para conseguirmos responder uma questão. Mas vamos entender aí o que seria a probabilidade, tá? O que é a teoria das probabilidades? O que ela busca? Ela estima chances de ocorrer um determinado acontecimento. É isso que a probabilidade faz. Ela vai buscar todas as formas e as maneiras de algo acontecer. Ok? Então, teoria das probabilidades busca estimar as chances de ocorrer um determinado acontecimento. É um ramo da matemática que cria, elabora e pesquisa modelos para estudar experimentos ou fenômenos aleatórios. Em outras palavras, a probabilidade estima a possibilidade ou não de acontecer um determinado evento. Ok? Bom, no estudo da probabilidade, tem alguns conceitos que são fundamentais para nós entendermos a essência dela, ok? A probabilidade em si, a definição dela é muito básica, mas para a gente compreender é necessário nós falarmos sobre alguns conceitos. E o primeiro deles é sobre experimento aleatório. Nós precisamos entender o que é um experimento aleatório. Experimento aleatório, galera, é um experimento que pode apresentar resultados diferentes quando repetido nas mesmas condições. Então, todas as vezes que eu tenho um determinado experimento, que quando eu faço ele novamente, eu não tenho como prever o resultado, pode sair qualquer resultado, eu tenho um experimento aleatório. Exemplo, vamos lançar um dado. Um dado, nós temos 6 possibilidades, porque ele tem 6 faces numeradas de 1 a 6. Ao lançar o dado, pode sair a face 1, ou a face 2, ou a face 3, ou a face 6. Então, nós temos qualquer uma dessas possibilidades. Você lança, anota, saiu a face 1. Joga ele de novo, saiu a 3. Joga ele de novo, saiu a 2. Joga ele de novo, saiu a 6. Joga ele de novo, saiu a 1 novamente. Ou seja, nas mesmas condições, e considerando que não seja um dado viciado, você vai jogar ele N vezes e você não vai ter como prever qual vai ser o resultado. Pode sair qualquer uma das faces. Então, isso é um experimento aleatório. Um outro exemplo seria a loteria. Você vai lá, faz as suas combinações para jogar na cena, e aí faz-se o sorteio e escolhe lá 6 números que representam o sorteio da Mega Sena. Veja bem, num próximo sorteio vai sair os mesmos números? Pode até ser que isso aconteça. É uma possibilidade, muito remota, mas é. Mas dificilmente vai acontecer isso. Mas é possível, tá? Então você vai fazer um novo sorteio, vai sair outros números. Pode até ser que um ou outro que saiu no concurso anterior seja novamente contemplado, né? Mas essa é uma possibilidade pequena. Porque você tem um conjunto de números e vai escolher somente 6 desses números. Então, toda vez que é feito um novo sorteio, se saem números diferentes, ok? Então, isso é experimento aleatório. Então, para registro, nós podemos dizer que o lançamento de dado e o sorteio de loteria é um exemplo específico de experimento aleatório. Um outro conceito que precisa ficar claro para nós é espaço amostral. Tá? Nós precisamos saber o que é um espaço amostral. Então, vamos conceituar o que é um espaço amostral. É o conjunto de todos os resultados possíveis de um experimento. E indicamos por essa letra grega chamada ômega, ok? Então, espaço amostral é o conjunto de todos os resultados possíveis de um experimento. Como assim, professor? Não entendi. Vamos falar do dado. O dado é um exemplo bem fácil de nós entendermos esse contexto. Quando você lança um dado, quantas possibilidades você tem? 6 possibilidades. Pode sair da face 1 até a face 6. Então, qual é o seu espaço amostral? O seu espaço amostral é 6, porque 6 representa a quantidade de resultados possíveis. Ao lançar o dado, pode sair a face 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Então, você tem 6 resultados possíveis.
Por isso que o seu espaço amostral no lançamento de um dado é 6. Ok? Então, espaço amostral é a quantidade, né, de resultados possíveis ao realizar um determinado evento. Ok? Exemplo, jogar uma moeda. Ao jogar uma moeda, quais são as possibilidades que nós temos? Duas possibilidades. Ou vai dar cara, ou vai dar coroa. Ao jogar a moeda, ou ela vai cair de um lado, ou ela vai cair do outro. Ok? Ainda tem uns engraçadinhos que falam, não, professor, ela pode parar em pé. Bom, se ela vai parar em pé, eu digo para você que errou, então, no seu espaço amostral. Ok? Então, existe uma terceira possibilidade. A moeda muito grossa, ela parar em pé. Não é o caso. Tá? Quando a gente fala de moeda, nós falamos de uma moeda normal. Tá? E ali nós só vamos ter duas possibilidades ao lançá-la. Ou vai dar cara ou vai dar coroa. Então, o nosso espaço amostral, ele é composto por duas possibilidades. Beleza? Uma outra possibilidade, um outro exemplo de espaço amostral seria o lançamento do dado, que eu já falei. Nós temos 6 possibilidades. Então, o nosso espaço amostral é igual a 6. Bom, dizemos que um espaço amostral é equiprovável quando seus elementos têm a mesma chance de ocorrer. Veja bem, porque quando eu lanço um dado, sair a face 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, todas elas têm a mesma possibilidade. Por quê? Porque é um dado que a gente chama de dado não viciado. Porque se você colocar um peso, alguma coisa assim no dado, ele vai tender a sair mais para um lado ou mais para o outro. Aí, nesse caso, o nosso espaço amostral não é equiprovável. Tá? Quando a gente diz que ele é equiprovável, porque todos os elementos que compõem o espaço amostral têm a mesma chance de ocorrer. Tá? E para efeito de estudo, nós vamos sempre considerar o espaço amostral como sendo equiprovável. Bom, um outro conceito é evento. Agora vamos entender o que é o evento, galera. Chama-se evento a qualquer subconjunto do espaço amostral. Ou seja, evento é um pedaço do espaço amostral, é uma parte do espaço amostral. Então, quando a gente diz, ao lançar um dado, qual é o meu espaço amostral? O espaço amostral é o conjunto de todos os resultados possíveis. Então, ao lançar o dado, pode sair o número, da face 1 à face 6. Isso é espaço amostral. Se eu digo, qual a possibilidade de, ao lançar o dado, sair um número ímpar? Então, veja bem, eu estou delimitando. Eu quero somente números ímpares. Eu sei que o meu espaço amostral são 6 possibilidades. Mas o meu evento é que seja um número ímpar. Aí eu pergunto para vocês, quantas faces ímpares existem no dado? 3 faces. A face 1, a 3 e a 5. Então, o evento, nesse caso, é 3 possibilidades, porque eu estou fazendo referência a faces ímpares, ok? Bom, então evento é um subconjunto do espaço amostral, porque a face 3, a face 1 e a face 5, elas estão presentes no espaço amostral que vai da face 1 à face 6. Vamos ver um exemplo. Exemplos de evento, ok? No lançamento de uma moeda, tá? A possibilidade de sair cara. Eu pergunto a vocês, quantas caras existem numa moeda? Somente uma. Então, o meu evento é composto por um elemento somente. Sortear um número ímpar compreendido entre 20 e 28. Então, entre 20 e 28, eu tenho 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Mas só que tem que ser um número ímpar. Então, quem vai ser o meu evento? Vai ser o conjunto formado por todos os números ímpares, que é o alvo da pergunta, compreendido entre 20 e 28. Então, 21, 23, 25 e 27. Então, quantas possibilidades eu tenho de número ímpar entre 20 e 28? 4 possibilidades. Então, o total de elementos do meu evento, nesse caso, é 4. Outro exemplo, sair um número ímpar no dado. Então, ao lançar um dado, qual é a quantidade de elementos que eu tenho aí que indique a quantidade de sair um número ímpar? Pode sair a face 1, 3 ou 5. Então, o meu conjunto, que representa o conjunto de eventos,
Para esse caso, ele vai ser composto por 3 elementos, porque existem 3 faces ímpares no dado. Saindo qualquer uma delas, está satisfazendo o solicitado, porque é sair um número ímpar no dado. Então, evento é um subconjunto do espaço amostral. Às vezes, o evento pode coincidir com o espaço amostral. Quando o evento coincide com o espaço amostral, nós dizemos que é um evento certo. É um evento certo. Não tem como não acontecer. Por exemplo, qual a possibilidade de sair um número menor que 7? Um número natural, menor que 7 no lançamento de um dado. Então, números naturais, começa do 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok? Então, qual é a possibilidade? É de 100%. Por quê? Todos os números, todas as faces do dado, elas são menores que 7. Então, ao lançar, com certeza vai sair uma delas. Então, isso é chamado de evento certo, ok? Então, temos também um evento que pode ser um evento impossível. O que é um evento impossível? Quando não há possibilidade nunca dele acontecer. Qual a possibilidade de sair um número maior que 6 no lançamento de um dado? 0%. Não existe essa possibilidade. Por quê? Porque o dado só vai até 6. Não tem como sair 7, 8, 9, ok? Então, isso é evento impossível, quando não tem possibilidade dele acontecer, ok? Bom, agora vamos ver o conceito de probabilidade. É o que mais importa aqui que você entenda, que é com base nisso que nós iremos resolver o exercício. É o que eu quero fundamentar. Nós estamos pulando alguns outros conceitos que não têm sentido. Na altura do campeonato, o que você precisa entender de probabilidade? Que experimento aleatório é um experimento que, quando ocorrido várias vezes, apresenta resultados diferentes. Que o experimento aleatório é composto de um espaço amostral, que é o conjunto de todos os resultados possíveis. Que é composto de um evento. Evento é um subconjunto do espaço amostral, ok? Que a gente acabou de falar. Conhecido o que é um espaço amostral, conhecido o que é um evento, nós podemos novamente definir probabilidade. O que vai ser probabilidade de ocorrer um evento? Probabilidade de ocorrer um evento é número de elementos do evento dividido pelo número de elementos do espaço amostral. Galera, isso aqui tem que ficar claro na mente de vocês. Esse conceito, essa é a fórmula que envolve probabilidade. Toda vez que um exercício perguntar qual a probabilidade de acontecer isso, qual a probabilidade de acontecer aquilo, 2 coisas você precisa saber. Número de elementos do evento, número de elementos do espaço amostral. Conhecido esses 2 valores, é só dividir um pelo outro. Isso é probabilidade. Então, diante de um problema, nós temos que questionar 2 coisas. Quem é o meu espaço amostral e quem é o meu evento? Conhecido esses 2, basta dividir um pelo outro. A maioria dos exercícios vai envolver simplesmente esse conceito. Não vai exigir outra coisa de você. Então vamos lá para um exemplo. Observe aqui o seguinte. Considere o experimento aleatório do lançamento de uma moeda perfeita. Calcule a probabilidade de sair cara. Então veja bem, só para nós entendermos conceitualmente o que é a probabilidade. Ele está perguntando a probabilidade de sair cara no lançamento de uma moeda. Então, nós já vimos que probabilidade é número de elementos do evento dividido pelo número de elementos do espaço amostral. Então, eu preciso estabelecer quem é o meu evento, quantos elementos ele tem, quem é o meu espaço amostral, quantos elementos ele tem. Então, vamos lá. Espaço amostral, são 2, porque ao lançar a moeda, pode sair cara ou pode sair coroa. Lembrando que espaço amostral é o resultado, é o conjunto de todos os resultados possíveis. Então, eu tenho 2 possíveis resultados, ou sair cara ou sair coroa. Espaço amostral 2. Como ele quer saber a probabilidade de sair cara, e só existe uma cara, então o número de elementos do meu evento é 1. Eu só tenho uma possibilidade para sair cara. Ok? Número de elementos do evento, 1. Número de elementos do espaço amostral, 2. Qual é a probabilidade? A probabilidade, número de elementos do evento, dividido pelo número de elementos do espaço amostral. Resposta, 1/2. Agora um detalhe, galera.
a probabilidade, ela pode ser representada de três formas. De três formas, muito cuidado para isso. Ela pode ser representada na forma fracionária, como esse caso que eu coloquei ali, 1/2, isso é uma fração, pode ser representado assim. Pode ser representado através de uma forma de porcentagem, percentual, tá? E pode ser representado através de uma forma decimal. Nós dividimos e expressamos essa resposta num numeral decimal, ok? Então nós temos três formas de representar. Fique atento, porque às vezes você desenvolve um determinado teste, um determinado exercício de um jeito, e as alternativas de resposta podem estar em outra. Você encontrou a resposta na forma fracionária e, de repente, as alternativas é na forma de porcentagem. Então, fique atento para isso, tá? Aí você vai ter que fazer as devidas conversões, beleza? Então, nós temos aqui 1/2. 1/2 eu poderia representá-lo na forma de porcentagem como 50%. 1/2 eu poderia dizer que é 0,5, que seria a forma decimal de representar, ou 50%, que seria a forma percentual de representar. Então, eu tenho a forma fracionária, a forma decimal e a forma percentual de representar uma probabilidade. Fiquem atentos, porque qualquer uma dessas aí pode ser uma das alternativas de resposta. Bom, isso aqui é só para sintetizar o conceito de probabilidade. Número de elementos do evento dividido pelo número de elementos do espaço amostral. Não esqueça isso. Número de elementos do evento dividido pelo número de elementos do espaço amostral. Bom, na probabilidade, nós temos duas situações que aqui nós não podemos deixar de falar. Nós vamos ter casos de probabilidade na qual os eventos são chamados de mutuamente excludentes e mutuamente não excludentes. Nós vamos diferenciar o que quer dizer isso. Vamos ver, inicialmente, eventos mutuamente excludentes. Excludentes é que um evento não tem nada em comum com o outro. Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial para você aí que está assistindo essa aula nossa demonstrativa no YouTube. Gente, preste atenção, nós aqui da Lac Concurso, nós somos um grande player de cursos preparatórios, em especial para carreiras bancárias. E nós preparamos um super curso para você que pretende ser empregado da Caixa Econômica Federal em 2022. Este ano, 2022, acredito eu que o concurso deve sair. Por quê? Porque ano passado nós tivemos somente para cargos para reserva de cadastro, reserva para PCD, que não preenche todas as necessidades da Caixa Econômica. Gente, olha só, como forma de amenizar a interrupção dos seus estudos, este curso, preste atenção, ele custa apenas 10 parcelas de R$ 45, mas você vai pegar o valor da promoção. Tem um link aqui embaixo de um WhatsApp, você fala diretamente com nossa central de atendimento, toda ela estruturada para receber vocês, e fala, eu quero o desconto promocional da Caixa Econômica que o professor Lac falou no vídeo do YouTube. Você pode resumir isso, que você vai pagar 10 parcelas de R$ 30. Tá bom, meus amigos? Pode confiar, este curso nosso é muito competitivo, um curso de altíssimo nível. Espero vocês aqui na Lac.